Então, pessoal, muito boa noite a todos aqueles que compareceram aqui hoje com o propósito definido de assistirmos coletivamente a mais este tema do nosso curso online. Hoje um tema muito importante, de número 58, que fala sobre as drogas. Essa conferência ela está instituída desde o tempo da velha ordem, passando pela nova ordem, e agora aqui nessa parte da nossa, de nenhuma ordem mais, da ordem livre, nós estamos introduzindo a parte da ayahuasca, que é o chá do Santo Daime. Então, sobre as drogas, como a gente pode definir, dar uma definição assim específica para a droga, Nós temos que droga é uma substância que altera a normalidade do corpo físico, da nossa saúde física, mental, vamos assim dizer. Então toda substância que é tida como droga em determinada circunstância passa a ser uma substância salvadora, pode ser usada como remédio pela ciência na medicina. Tanto é que nós vamos à farmácia e nós chamamos a farmácia de drogaria. Então, drogaria é o local das drogas. Haja vista que nós, ao ficarmos doentes, ao utilizarmos determinada droga para combater determinada doença, a gente cura-se de um mal e acaba causando um outro tipo de doença em nosso organismo. Isso é muito comum, Então o melhor mesmo seria se nós nunca precisássemos usar drogas, usar remédios. Por outro lado, também a gente fica grato, a esse dom maravilhoso da sabedoria divina que nos dá o remédio no instante de agonia, de dor, para aliviar o nosso sofrimento. Então essa conferência ela foi muito desenvolvida pelo venerável mestre Rabulu, devido à circunstância lá da Colômbia, naquela época, que era tido como um país capital das drogas, e até hoje não está muito diferente. Então ele conseguiu ter um livrinho dele sobre as drogas, que fala da paz, e a conferência dele no Brasil, e também na Espanha, falou muito desse tema das drogas. Vocês podem ver nos vídeos, Ele conseguiu organizar movimentos, organizar palestras, conscientizações nas escolas, em meios estudantis, e conseguiu fazer um bom trabalho e recuperar muitos jovens da droga. Então ele dizia que o jovem que utiliza a droga não está perdido para a gnose. Geralmente é uma pessoa que tem um anelo, quer buscar o novo, quer buscar um sentido para a sua existência, e por falta de oportunidade acaba se perdendo, levado pelo ego, o uso das drogas. Então era preciso ser orientados, era preciso ser reeducados, e para que tivesse uma nova oportunidade de trabalhar sobre si mesmo. E muitos deles conseguiram naquela época. Então nós sabemos os efeitos das drogas aqui no nosso mundo físico. Vamos falar também dos efeitos das drogas nas outras dimensões, do ponto de vista esotérico. Isto é o que vem de novidade para nós nesta conferência, que do ponto de vista físico nós sabemos que as drogas têm os efeitos imediatos, Elas causam-nos dependências, elas alteram os nossos sentidos, alteram a nossa saúde física. O usuário de droga, em primeiro lugar, ele tem problema respiratório, porque a droga tem uma conexão
com o nosso respiração, com o nosso centro respiratório, né, com a respiração, e acaba complicando. Como o centro respiratório todos os centros estão ligados, né, acaba repercutindo no centro motriz. A pessoa usuária de droga passa a ter problemas nos seus movimentos. Tanto é que um esportista, um jogador de futebol, tem a sua vida esportiva curta, ele é obrigado a encerrar a sua carreira, muitas das vezes, se não se recuperar da droga. Porque a droga então age no centro motriz e ela acaba, a polícia sabe disso, não sei se vocês sabem, todo usuário de droga tem aquele gingado, né? Pensa que ele está dançando, mas para a polícia não, aquilo lá é um problema do joelho, que já ele está bastante arruinado. Aquilo ali para nós esotericamente é que no joelho é um chakra, é um centro energético muito forte, e ali ele é afetado. A pessoa então tem dificuldade na coordenação do seu andar normal, então fica aquele andar de gingado, de malandro, né? Às vezes muitos jovens imitam, né? Porque acham bonito, mas na realidade é isso que acontece. Então a droga age nesse centro motriz, fazendo tudo isso, também vai agir no centro instintivo e vai agir no centro sexual. Ao agir no centro sexual é que complica tudo, porque é o centro regenerador de todos os outros centros da nossa máquina humana. Então todo usuário de droga acaba perdendo a sua potencialidade sexual e acaba se tornando imprestável para a gnose, para a prática do segundo fator, porque vai interferir aí nesse centro sexual essa substância, essa droga. Então muitos usuários, né, de droga, muitos namorados vão para o hotel, motel, tudo mais, às vezes quando a gente lê o noticiário pela polícia e acabam lá dentro tendo overdose, né, e acabam morrendo. Então eles vão não para a utilização do recinto do ponto de vista sexual, mas vão para o uso da droga, vão para usar a droga. Então é isso que acaba ocorrendo. Muito bem. Então a pessoa não deixa de usar droga, porque a gente está falando, nós falamos nisso há muito tempo. Eu defendi essa bandeira escola por 30 anos, palestras, um monte de coisa, devido a ser professor da área de ciências, podia falar disso livremente. Os instrutores gnósticos que tivessem formação científica também, então tinha autorização legal para fazer essa palestra. Então a pessoa, vamos supor que nas minhas palestras eu notava, vamos supor que um professor de biologia vai fazer uma palestra e fala: pessoal, hoje nós vamos falar sobre as drogas, então vocês vão anotar, vão prestar atenção e depois nós vamos fazer uma avaliação. Então todo mundo ali começa a anotar e o professor começa a falar, e ele vai dizer: bom, as drogas agem nos centros, nas células, vai acontecer isso, aquilo. Todo drogado tem como consequência perder a sua capacidade sexual, a sua potencialidade. Então é bom que se pare antes, etc, etc, etc. Então a pessoa ali ouvindo, ao final da palestra, faz a prova, tira uma nota boa e continua usando a droga normalmente. Fala: bom, esse professor deve estar equivocado, eu tirei uma boa nota, porque eu sou bom nisso, mas vou continuar usando a minha droga. Então essa pessoa ouviu, mas não entendeu nem compreendeu, então não adquiriu a compreensão. No entanto, pode ter outro ali que, ouvindo, anotando, pode dizer: bom, foi até mal na prova, não conseguiu nota, mas pode ter levado para a prática, dizendo: bom, esse professor deve estar correto nas suas orientações, porque está acontecendo assim mesmo comigo, eu já perdi minha potencialidade, uma série de coisas, então eu vou parar de usar drogas. E para. Então essa pessoa
não teve o entendimento intelectual, mas adquiriu compreensão, despertou a consciência para o fato. Então essa é a diferença entre compreender e entender, compreensão e entendimento. Por isso se diz popularmente, estou entendendo, mas não estou compreendendo, porque o entendimento é superficial, é do ego, e a compreensão é muito mais profunda, é da consciência. Então, isto é o que acontece com as drogas. Já vimos como ocorre então no mundo físico, né? E os drogados têm diversos tipos de drogas, o fumo, o álcool, o café tem cafeína, a coca tem cocaína, tudo que tem ina na realidade é uma droga. Então tem consequências para o nosso corpo físico e, no entanto, às vezes a gente toma café, por exemplo, que é uma droga que acaba fazendo o nosso coração bater aceleradamente e de repente diminui os seus batimentos, tem uma série de consequências que a gente nem percebe. E em particular os usuários de álcool, né, que é uma droga terrível, do argol, do árabe, que significa demônio, né, estrela de ponta invertida. A palavra argol significa demônio em árabe, a palavra álcool. Essa pessoa acaba tendo uma característica especial, o bebum, né? Ele perde o sentido familiar, o sentido social, perde o gosto por a vida, tudo para ele não tem mais sentido. O único sentido é o uso do líquido. Então, eu trabalho, ele larga porque não tem mais sentido e ele só trabalha, muitas vezes se torna um catador de papel. Ele trabalha só para adquirir a sua garrafinha, assim que ele arruma um montante exato para adquirir o líquido da sua garrafinha, ele ali bebe e deita debaixo da sua carrocinha ali de papel e vai dormir até o outro dia, e assim leva a sua vida, porque a sua psicologia já foi tomada por esse demônio algol. Isto aqui no mundo físico. No que é a terceira dimensão, na quarta dimensão, a quarta coordenada, que é o corpo vital. Então, o corpo vital da pessoa que usa droga perde a sua vitalidade, fica opaco, perde a sua luminosidade, né? Então, se examinar, verá isso. Tem uma pessoa que é clarividente, verá uma que se chama de aura, mas o corpo vital não é aura, né? Mas é aquele corpo luminoso que vai ficar todo opacidado aos olhos de um clarividente. No mundo astral, os eus da pessoa que está aqui usando a droga, ele está alimentando uma legião que nós já falamos, legião da gula, muito forte, poderosa, tem um domínio sobre a pessoa. Então essa legião vai estar lá no mundo astral, um completo banquete, verdadeiro festim, verdadeira festividade. Então quando a pessoa usa aqui, na terceira dimensão, a sua legião no mundo astral está em festa. Então quanto mais se alimenta aqui, mais festa se faz lá, mais se robustece, mais cresce essa legião, esses eus. Então está alimentando o inimigo. As pessoas não vão poder lutar com esse inimigo, vai acabar sendo derrotado por ele. No mundo mental, que é a outra parte da quinta dimensão, aqui no corpo físico tem complicações na mente, né? Porque lá começa a aparecer as trincas, as rachaduras na mente, e esses eus ficam completamente enlouquecidos, né? Vão perdendo a sua
serenidade, o seu equilíbrio. E na sexta dimensão, que é o mundo causal, que é o mundo da vontade, que é o mundo da essência, né? Quando ela se liberta, ela vai para lá, a essência presa ao ego de uma pessoa que é usuária de droga ou de álcool, aparece ali cambaleante, por isso que a pessoa que cai fica inconsciente, né? Dorme. Então o álcool leva à inconsciência e isso repercute no mundo causal. Lá a essência fica inconsciente e ela é cambaleante e está sempre caindo. Então isso que acontece do ponto de vista esotérico. De maneira geral, então, essas são as drogas, todas têm o mesmo comportamento, né, da pessoa em todas as dimensões. Há uma singularidade da ayahuasca, em que as pessoas veem a ayahuasca como sendo uma coisa sagrada pelo equívoco, né, pela falta de informação, e se torna uma usuária de ayahuasca. Tanto é que é chamada por muitos de o vinho da alma, né? A ayahuasca para eles é tudo, para os seus usuários, que é tomada também em muitos ritos religiosos, principalmente o pessoal do Santo Daime. Então esta ayahuasca, ela tem um preparo especial, ela é feita de um cipó mairiri e de uma folha, né, de chacrona, e é adquirida só na mata, no Amazonas, e tem um preparo todo especial, porque isso é utilizado milenarmente pelos índios. Então o governo brasileiro autorizou para uso regulamentado para fins místicos religiosos desses índios, mesmo sabendo que é uma droga, permitiu que para esses fins que fossem usados em pequenas quantidades. Então o pessoal da ayahuasca se defende dizendo que não, que a ayahuasca não é droga, que faz isso, faz aquilo. Na realidade não se conseguiu comprovar em nenhum laboratório científico o efeito psicotrópico da ayahuasca, feita análise fora do organismo. Mas depois da substância entrar no organismo, ela reage com certas enzimas do nosso organismo e se torna uma droga perigosa. Muita gente já morreu nesses rituais, apesar de muitas se dizerem que se sente bem, porque a pessoa que está ali está buscando uma maneira subjetiva de conhecer o além, as outras dimensões. Como ela não tem um parâmetro, ela não sabe o que está procurando, então o que ela acha, ela não consegue identificar. Ela acha que de se identificar de uma maneira real, então ela acha que teve uma experiência sensacional. Na realidade, a pessoa teve um desdobramento para os mundos inferiores, para a contraparte do mundo astral. Então é ali que se passa o seu desenrolar. E a pessoa traz então essas visões, pensando que se desdobrou. Então, esta ayahuasca, né, para quem lê os livros antigos do Venerável Mestre Samael, nas suas 100 obras, vai encontrar quase que uma apologia ao uso desta droga, né, da ayahuasca, e de outras substâncias, em que ele conta a história que até era permitido ao mestre dar para o seu discípulo que não conseguia um desdobramento. Então se tomava uma vez para experimentar a quinta dimensão e a partir daí saber que ela existe. Mas ele recomendava nessa época que para fazer isto uma única vez, o discípulo tinha que ter uma absoluta castidade. E todos nós sabemos qual é a castidade gnóstica.
Não é como hoje que recorre, né, aos rituais da ayahuasca uma multidão de fornicários que nem sabe o que é castidade gnóstica, né? Então veja o mal que isto vai lhes fazer. Então, mesmo assim, depois que o movimento, voltando ao Venerável Mestre Samael, já nos livros 5 básicos, né, ele faz a correção, ele corrige a si mesmo, então ele conserta aquilo que estava de errado nos livros antigos. Então, se vocês lerem na Terceira Montanha, já é completamente diferente a história. Então, ele recomenda aos seus discípulos que não faça uso de nenhuma substância na Terceira Montanha para se desdobrar, para qualquer finalidade mística. Ele aconselha o desdobramento astral objetivo, feito com a própria natureza, com seu próprio esforço, com a concentração, e não com substâncias ou amuletos. Então fica corrigido as orientações dele. O mestre, ele corrige a si mesmo, e este é o mérito de um mestre e a sua humildade, como diz o mestre Samael fez, percebeu que havia erro, os corrigiu em vida. E ele dizia que não importa nós errarmos, ou ele errar da época, e nós também erramos, o importante é corrigir nesse erro. O defeito não é errar, o defeito é não corrigir o erro. Então ele corrigiu todos até onde pôde e nomeou o Venerável Mestre Rabulu para que corrigisse os outros erros que havia no movimento, que não deu tempo dele fazer em vida. E o Venerável Mestre Rabulu fez isto, então se posicionou contra o chá. Vocês podem ler a carta dele que nós temos aí no site a respeito da ayahuasca. Mesmo assim, quando o movimento foi dissolvido, todos os ex-estudantes de gnose, sabendo dessa conferência, assistiram, aprenderam, sabendo das drogas e tudo, recorreram à ayahuasca. Então, no ritual de ayahuasca é onde você encontra a maioria dos ex-gnósticos hoje em dia. Eu mesmo aqui em Santos tenho todo lá a minha família, cunhados, colegas, todos ex-instrutores gnósticos estão lá na ayahuasca e não quero saber mais de gnose. Então, é aquela ditado, né? Quem não sabe o que procura, quando acha, não consegue identificar como sendo uma coisa real. Então esse pessoal, possivelmente, quando veio procurar a gnose, não sabia o que procurava, e acharam a gnose, não conseguiram identificar, então deram marcha ré e voltaram cada um para as suas origens. Infelizmente, isso é muito triste, mas é o que aconteceu. Então hoje eles estão, esses ex-estudantes de gnose, mesmo tendo lido Samael Aun-Weor, tendo convivido no movimento com as orientações do Venerável Mestre Rabulu, hoje estão nas mais diferentes religiões, voltaram para suas origens, estão no chá de ayahuasca e até na macumba, no espiritismo, etc, etc. E cadê então esses estudantes? Não conseguiram construir a gnose dentro de si mesmo. O mestre foi embora, levou a luz com ele. Quem não tinha sua luz própria deu apagão, né? Então ficou na escuridão. E é assim que aconteceu. E aí então a gente coloca aquela história do peixinho que vocês já sabem, né? O peixinho nadava no rio, um dia ele queria conhecer o oceano e nadou, queria chegar no oceano, e já o tempo passando, passou a sua juventude, já estava envelhecendo, nada de achar o oceano, e um dia ele avistou um peixe já mais velho. Ele pensou, bom, esse peixe mais velho tem um semblante de sábio, deve ser um sábio, então vou perguntar para ele aonde fica o oceano. Senhor peixe, o senhor é sábio, onde fica o oceano? Ele falou, bom, eu posso te dizer se você me dizer para que tu queres achar o oceano. Bem, eu quero achar o oceano porque
O oceano é o todo e eu estou nessa parte desse rio, eu quero encontrá-lo. Então o peixe mais velho respondeu-lhe: eu sinto muito lhe dizer que faz muito tempo que você está nadando já aqui no oceano. Ele olhou, fitou os olhos do peixe velho e disse: bom, eu que achei que você é um sábio, enganei, você é um tolo. Então eu vou embora. Tchau, seu peixe velho, o senhor não sabe nada? Eu vou achar o oceano ainda. Deu meia volta e voltou fazendo o caminho de volta, tudo que ele havia feito na ida. Quer dizer, ele havia encontrado o oceano e não conseguiu identificar como oceano, não conseguiu perceber, não teve a percepção, não teve o discernimento. Isto aconteceu com todos esses ex-estudantes de gnose. Passaram a vida toda nas suas religiões, nas suas ordens espirituais, que são os rios, buscando o oceano. Quando encontraram o oceano, que a gnose, não conseguiram identificá-la, não conseguiram discernir, perceber, e acharam que aquilo ali não era nada, então deram meia volta e estão nadando, percorrendo o caminho de volta até hoje, talvez para sempre, para todo sempre. Então isto é muito triste, mas é o que aconteceu na realidade. Então vamos tirar dessa lição conceitual uma parte para nossas práticas. O que é importante para todos nós é erradicarmos de dentro de nós mesmos todos os eus que nos levam ao uso de drogas, ao uso dessas substâncias, se porventura tivermos. E se não tivermos muito assim de maneira evidente, não nos identificarmos como usuário, mas ao vermos um outro usuário, uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, se houver uma reação dentro de nós, é porque nós temos aquele tipo de agregado, reagiu na gente. Então é a teoria da reflexão espelhar. Então temos que trabalhar em nós, pedir a eliminação desse resíduo que está lá no fundo da nossa psique, de eus. E isto é interessante, mas professor, então eu noto nos outros, mas eu não uso. Então uma coisa é ter consciência, a outra é ter o agregado que permitiu identificar a sua existência no outro. Se se temos consciência, nós notamos tudo o que se passa. Então, ao notar um defeito nos outros, a nossa consciência está identificando. Se não há nenhum sofrimento, não há nenhuma reação, e nós não temos aquilo. Mas se há uma reação e há uma identificação dentro de nós, é porque nós temos. Aí precisa ser trabalhado. Então, que haja trabalho em todos nós, que haja triunfo e que nós possamos avançar no trabalho de morte de tudo aquilo que é errado em nós mesmos. Então, a paz reverencial e as nossas saudações reverenciais para todos e o nosso obrigado.